Tudo começou em março de 2018, quando nós deixamos o outro ministério e ficamos desigrejados. Então passamos a ir para o monte, chamado Monte da Embratel, onde nós começamos a orar, buscando em Deus uma direção do que fazer. Havia um grupo de pessoas que nos procuravam, querendo que a gente abrisse uma igreja. Mas este não era, a princípio, o nosso desejo. Porque nosso desejo, a princípio, era congregar em uma das igrejas aqui já existentes. Mas mesmo assim, nós fomos buscar no Senhor uma direção e passamos a orar no Monte da Embratel. E aí algumas pessoas começaram a nos procurar também, ir para o monte, orar conosco. E oramos cerca de 30 dias no monte. E nesse monte, Deus foi falando conosco. E passado 30 dias aproximadamente, eu e mais um irmão, que é advogado, Fábio Terra, fomos para Cuiabá resolver uma questão na justiça, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de um processo da minha mãe, fui levar o Fábio. Interessante que chegando em Cuiabá, no final da tarde, cristocidentemente, recebi uma mensagem do pastor Dinoildo Silva, que era presidente da Ormiban na ocasião, onde me convidava para o café dos pastores da regional, da Baixada Cuiabana, na verdade, que seria na igreja do pastor Domingos Siqueira. Eu achei estranho aquele convite, porque eu era aqui de Pontes da Serda, eu sou aqui de Pontes da Serda, e o pastor Dinoildo sabia disso, eu sou aqui de Pontes da Serda, e me mandou o convite para estar ali participando desse café de pastores da Baixada Cuiabana. E aí eu convidei o Fábio, falei, Fábio, vamos lá participar desse café amanhã, vai ser amanhã, às 8 da manhã. E nós fomos, no outro dia cedo, estávamos lá, na igreja do pastor Domingos Siqueira, onde havia ali muitos pastores da Baixada Cuiabana. E ali eu encontrei o pastor Afrânio Leide, que era o secretário executivo da CBN na ocasião, 2018. E o pastor Afrânio sabia de toda a situação também que estava acontecendo aqui, em Posto Certo, que eu estava sem igreja, sem congregar. Eu era só pastor local na ocasião, né? E o pastor Afrânio me perguntou, e aí, pastor Cleiton, resolveu o seu problema em Posto da Cerda? Eu respondi para ele que não, que estava esperando uma resposta dele, do pastor Oswaldo Coutinho, que era o presidente da CBN. Aí ele disse para mim assim, vamos resolver seu problema agora. Aí ele saiu, passou alguns instantes, ele me chamou, vem aqui, vamos resolver seu problema. Aí me levou até o pastor Domingos Siqueira, e o pastor Domingos Siqueira me perguntou, pastor Cleiton, o que o senhor precisa para resolver o seu problema lá em Pontes da Serda? Aí eu disse para ele, pastor, eu só quero que o Senhor me abençoe. Aí ele disse, você está abençoado. Por que eu disse para ele que só precisava de uma bênção dele? Porque como eu era apenas pastor local, eu não poderia presidir uma igreja, porque não havia passado ainda na prova da ordem de ministro, da Ormiban. E o pastor Oswaldo Coutinho, na ocasião que era presidente da CBN, disse que para eu presidir uma igreja, eu precisava passar na prova da ordem. Ou então, eu deveria procurar um pastor que era da ordem para ser minha cobertura. E aí o pastor Domingos Siqueira disse para mim, você está abençoado, vai lá e cuida do povo que também está desegrejado. E no mesmo dia, retornamos para Pontes da Serda e falei com o pessoal que também resolveram sair do ministério, que a gente estava antes. E na primeira semana realizamos o culto na casa do hoje pastor Oderondo, ali na nossa terra, nossa gente. Realizamos 2 cultos nos 2 finais de semana. E no dia 22 de abril de 2018, realizamos o primeiro culto oficial aqui neste prédio, onde nós estamos até hoje. E isso já se passaram
8 anos. E aqui estamos nós, da Igreja Batista Nacional Mensagem da Cruz, após 8 anos, para a glória do nosso Deus. E ao longo desses 8 anos, a nossa família Mensagem da Cruz foi crescendo. Eu vim para a Igreja Mensagem da Cruz em 2018, através do meu irmão Darcio, que já congregava nessa igreja. Fui curada de um trauma que eu estava sofrendo há um tempo. Agradeço aos pastores, agradeço a Deus por todos os livramentos que Ele tem me dado e agradeço aos nossos pastores por todas as orações que eles têm feito por nós. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu cheguei na igreja no ano de 2020. Assim que terminou, né, aquela fase da pandemia, até então as igrejas elas estavam fechadas e quando as igrejas voltaram a abrir as portas foi quando eu cheguei. Eu cheguei através do convite de uma amiga e quando nós chegamos aqui, nós nos sentimos muito acolhidos e muito abraçados por esse ministério. E a partir de então, né, no caso eu e os meus filhos, porque ele chegou depois, a partir de então nós começamos a fazer parte e a servir nesse ministério. Então, como ela disse, né, ela veio primeiro, mas os nossos filhos, e eu vi logo após. Depois também, primeiro, de um convite, foi convidado para participar para assistir um filme, né, pela rede de adolescentes, da juventude, e depois desse filme fui bem acolhido, nesse filme eu fui bem acolhido pelos irmãos. E depois desse filme teve também um discipulado, que foi ela e minha filha que foram participar desse discipulado. Eu não era participante até o entanto. Mas depois, esse casal abençoado, eles pediram para mim participar desse discipulado também. E através desse discipulado eu fui ficando ali perto, ouvindo, e foi me abrindo a vontade de conhecer a Cristo, de verdade. E assim, através do discipulado eu aceitei Jesus, conheci a Cristo, e cada vez que vinha no culto, esse acolhimento abriu uma vontade cada vez mais de participar desse ministério. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor nesse ministério, desde 2020, né, como ela já disse, e nós amamos estar nesse ministério, amamos servir a Jesus aqui, amamos servir nesse ministério, amamos nossos pastores e amamos todos os nossos irmãos. Nós chegamos ao Ministério Mensagem da Cruz em 2021. Na verdade, já havia algum tempo que eu acompanhava pelas lives, né? Estávamos numa época de pandemia e já estava vindo de um outro ministério, de uma outra denominação, orando ao Senhor que Ele preparasse o lugar para que pudéssemos congregar, fazer parte, né? E fui me apaixonando por esse ministério junto com a minha família. Quando começamos a vir para os cultos, já nos sentimos muito acolhidos, vimos o cuidado logo de cara dos nossos pastores, dos obreiros dessa casa, dos líderes, e decidimos ficar aqui, para a glória de Deus, e tem somado um lugar que tem abençoado muito as nossas vidas, um lugar de crescimento espiritual, e nós somos totalmente, assim, gratos a Deus por ter nos direcionado aqui para fazer parte dessa família. E continuamos aqui, né? Que somos gratos a esse ministério por ter acolhido a minha família, e sou muito feliz, graças a Deus, neste ministério Mensagem da Cruz. Antes te conhecíamos só de ouvir falar. Palavras de Jó, né, se referindo a Deus. E ao que se refere à nossa igreja, em 16 de outubro de 2022, estivemos aqui com os Gideões, numa visita gideônica, do qual fazemos parte. E nós só conhecíamos a mensagem da cruz por ouvir falar. E chegando aqui, a gente foi muito bem recebido, né, desde o início até o final. E tanto eu quanto Maria Eva, nós ficamos muito envolvidos e alegres. E tivemos ali a resposta das nossas orações, porque há anos a gente vinha orando, e essa oração intensificada nos últimos meses, sobre um propósito do nosso coração de mudança ministerial. E nós tivemos naquela noite, de 16 de outubro de 2022, a resposta da nossa oração. E hoje nós fazemos parte da família Mensagem da Cruz. Nós estamos há 3 anos fazendo parte dessa comunidade IBN Mensagem da Cruz. Nós ingressamos em 2023, foi o nosso primeiro contato com a igreja. Nós recebemos vários convites para fazer uma visita aqui e uma vez a gente resolveu aceitar
um amigo nosso convidou a gente e a gente foi em um evento fora da igreja dos jovens daqui. Era um luau, era numa chácara, e a gente foi, gostou muito. E aí a segunda vez que a gente veio na igreja foi num culto dos jovens. E daí por diante a gente resolveu visitar outros cultos, outras programações, para a gente ter certeza se era isso que a gente queria, que a gente não queria ficar procurando, mudando. A gente queria entrar no carro e ficar até Jesus voltar. E aqui estamos, muito felizes, 3 anos. Já fizemos parte de rede, já fomos líderes e agora a gente faz parte do Ministério de Louvor. Somos muito gratos e felizes por fazer parte dessa família. Meu nome é Thaís, entrei na igreja IBMNC em 2024, através da irmã Simone. E desde aí sou muito grata a todos os irmãos, porque sempre nos amparam, e através do pastor também, por muitas orações. Olha, a gente entrou na igreja no ano de 2025, a convite do pastor Célio. Na época estávamos parados. O pastor Célio fez o convite para a gente, inclusive sempre cuidou e trouxe a minha família, para um lugar maravilhoso, que é essa igreja. Essa igreja, ela sabe cuidar das pessoas. Nessa igreja, a gente vê que os irmãos são realmente uma família. E tem aquelas pessoas que não residem mais na cidade, mas que um dia fizeram parte desse ministério. Graça e paz, meus irmãos! Que alegria poder daqui de Itajaí, Santa Catarina, celebrar com vocês essa data tão especial, que é o aniversário do Ministério Mensagem da Cruz. Um ministério que eu amo, um ministério que eu honro e que vai estar sempre na minha história. Porque foi esse ministério que me enviou para as missões, e daqui onde eu sou enviada para as nações. E por onde eu for e onde eu pisar, vocês estarão indo e pisando comigo, porque vocês fazem parte dessa história, vocês fazem parte dessa missão. Por isso eu celebro essa casa, eu celebro esse aniversário, e eu quero dizer que eu amo cada um de vocês, irmãos, eu amo vocês, pastores, a minha família que congrega aí, tô morrendo de saudade, e é uma alegria fazer parte dessa história, que eu sei que está só começando, porque o Senhor tem muito mais para realizar, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem a mente chegou a cogitar o que o Senhor tem preparado para fazer através da vida de vocês e através desse ministério. Então eu quero deixar um grande beijo, um feliz aniversário e dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, igreja. Vocês fazem parte da minha vida e vocês vivem comigo todo esse chamado e essa missão. Grande beijo, Deus abençoe. Bom, em 2023 terminei meu ensino médio e em 2024 decidi morar com a minha irmã, passar um ano com ela. E lá, Pontes Lacerda, ela congrega na igreja IBN Mensagem da Cruz, e eu comecei a ir junto com ela e com as minhas sobrinhas. E já desde o início foi uma igreja que eu me identifiquei bastante. E eu cresci dançando na igreja desde os meus 5 anos de idade. Só que em 2024, fazia uns 4 anos que eu havia parado de dançar. E eu comecei a frequentar a igreja junto com a minha irmã. Lá, aí, tem um ministério de dança. E eu voltei a dançar e foi algo realmente incrível. Minha vida espiritual mudou bastante. Eu sinto que a IBN, Mensagem da Cruz, é uma igreja que acolhe a gente de todos os jeitos. E é uma igreja muito boa. E é uma das melhores que eu já congreguei, se não a melhor. Mas a minha vida espiritual continua do mesmo jeito de quando eu tava aí. E faço outras coisas também que me ajudam a manter na minha vida espiritual. Só que a Mensagem da Cruz me ajudou muito na minha vida espiritual. E eu quero agradecer a todos os pastores, os líderes que eu fazia parte, né, ali da equipe. Mas enfim, é isso. Falar da Mensagem da Cruz é um prazer muito grande, porque ela não é simplesmente um templo, uma igreja, mas se tornou uma família para mim e para minha família, onde nos resgatou e nos fortaleceu. O que me marcou muito durante esse tempo foi a primeira vez que minha filha fez uma apresentação na igreja.
Nós chegamos atrasados por conta do serviço do meu esposo, mas ela correu e falou com o pastor Cleiton, e o pastor Cleiton permitiu fazer a apresentação novamente no final do culto, para que meu esposo pudesse ver ela apresentando. E isso impactou muito meu coração. Mensagem da Cruz é o sinônimo de renovo, de mudança de comportamento da minha família, principalmente minha. Eu tive em 2018 a minha conversão através desse ministério, que não foi só uma conversão simples, mas a gente teve uma permanência, e os frutos que eu colhi através da fidelidade da igreja comigo e com a minha família foi surpreendente. Hoje nós podemos dizer que a nossa família é fruto da Igreja Mensagem da Cruz, que pelo nome já fala, é um lugar de restauração. Graça e paz, igreja. É com muita alegria que nós estamos neste dia tão especial para parabenizar a igreja, ao ministério, a liderança, aos pastores, pastoras, por mais esse ano que se completa aí na igreja. Nós somos muito felizes porque nós fomos muito acolhidos, fomos muito bem recebidos, fomos amados pela igreja. Nós temos uma gratidão enorme porque aí nós tivemos o privilégio de estudar, conhecer mais, aprofundar na palavra. A nossa gratidão por esse momento tão especial para vocês, e nós sentimos também que fazemos parte, ainda que longe, mas fazemos parte desse ministério. Graça e paz, igreja, bem Mensagem da Cruz, é um privilégio, uma honra estarmos aqui para poder falar um pouquinho daquilo que Deus fez nas nossas vidas através desse ministério. Muito grata a Deus por ter conhecido vocês, agradeço toda a liderança, todos os membros, todos os irmãos que nos acolheram tão bem neste período que estivemos aí. E um grande abraço e beijo para vocês. E hoje eu quero parabenizar a todos os mensageiros da cruz, a todos os pastores, auxiliares, a todos os obreiros que Deus tem levantado nesse ministério, todos os obreiros de excelência. Eu sempre costumo dizer que nós, pastores, somos agraciados por Deus, por tantos obreiros de excelência que Deus tem levantado o nosso meio, tem colocado o nosso meio para nos ombrar, para nos ajudar. Somos muito gratos ao Senhor por cada pastor auxiliar, cada pastor auxiliar. Somos muito gratos a Deus pela vida do pastor Léo, pastor Angelita, que disseram sim ao chamado e hoje estão lá em Vilhena, pastoreando a nossa igreja em Vilhena, uma igreja linda, uma igreja abençoada. Somos muito gratos ao Senhor por cada membro dessa igreja que tem estado conosco, tem sido fiel ao Senhor, tem contribuído para a expansão do reino de Deus aqui em Ponce da Serra, em Vilhena. E estamos aí com expectativas no coração para abrirmos mais 2 trabalhos. Logo em breve nós estaremos informando para a igreja onde serão abertos esses 2 trabalhos. Se preparem, porque Deus tem grandes coisas ainda para realizar em nossas vidas a curto prazo de tempo. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe o Ministério Mensagem da Cruz e vamos para cima, porque a obra do Senhor não pode parar. Deus conta com você. Vamos juntos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.